Rui Costa pensou primeiro nele mesmo quando participou diretamente da decisão que levou o presidente Henri Macís a demitir Hernan Crespo. Nos bastidores do São Paulo, muita gente acredita que o treinador acabou pagando sozinho por erros que já vinham acontecendo há muito tempo dentro do clube. A pressão era enorme, os resultados não agradavam, a torcida estava revoltada. E a diretoria precisava encontrar alguém para assumir a culpa daquele momento complicado. Foi aí que Crespo virou o principal alvo da crise. O problema é que muitos torcedores enxergam que o elenco montado pela diretoria era limitado, sem peças suficientes para competir em alto nível, principalmente em posições consideradas carentes pelo treinador. Hernan Crespo chegou diversas vezes a pedir reforços, pediu jogadores mais experientes, pediu mais qualidade ofensiva, pediu reposições importantes, mas pouca coisa aconteceu. Enquanto isso, Rui Costa seguia defendendo publicamente o planejamento do clube, mesmo vendo o time sofrer dentro de campo. Nos bastidores, Crespo começou a ficar incomodado com algumas situações. Pessoas próximas ao treinador afirmam que ele se sentia abandonado pela diretoria, porque toda a pressão caía em cima da comissão técnica. Enquanto os dirigentes tentavam passar a imagem de que o problema era apenas o trabalho do treinador, e foi justamente nesse momento que Crespo começou a expor mais claramente que o elenco precisava melhorar, deixando evidente que o São Paulo tinha limitações sérias, principalmente no banco de reservas. Essas declarações incomodaram muita gente dentro da diretoria, porque acabaram jogando luz em problemas que o clube tentava esconder. O São Paulo já vivia um período complicado com críticas internas, problemas políticos, pressão de conselheiros, cobranças financeiras e uma torcida extremamente irritada com os resultados. Então, para muitos, Rui Costa aproveitou o cenário perfeito para agir nos bastidores e fortalecer sua posição dentro do clube. A ideia era simples: encontrar um culpado imediato para aliviar a pressão em cima da diretoria, e Hernan Crespo acabou sendo escolhido. Muitos torcedores acreditam que Rui Costa uniu o útil ao agradável, aproveitando a crise do São Paulo para retirar um treinador que já vinha incomodando internamente por falar demais sobre as limitações do elenco. Enquanto isso, a diretoria tentava passar para a torcida que a troca no comando técnico resolveria os problemas do time. Só que parte da torcida não comprou essa narrativa. Muitos são paulinos passaram a defender Crespo nas redes sociais, afirmando que o treinador fazia milagres com um elenco curto, limitado e sem grandes opções. Vários torcedores lembraram partidas em que o time sofria claramente pela falta de qualidade técnica, principalmente quando precisava mudar o jogo vindo do banco de reservas. Outro ponto que aumentou ainda mais a revolta foi a maneira como tudo aconteceu, porque nos bastidores a sensação era de que Crespo não teve respaldo em nenhum momento. Quando o time vencia, os dirigentes apareciam para falar do planejamento. Mas quando o time perdia, toda a responsabilidade caía em cima do treinador. Isso começou a desgastar completamente a relação entre comissão técnica e diretoria. Pessoas próximas ao argentino afirmam que Hernan Crespo saiu muito chateado com a situação, principalmente porque acreditava no projeto do São Paulo. Ele tinha identificação com o clube, gostava do ambiente, tinha boa relação com parte do elenco e acreditava que poderia melhorar o time com reforços pontuais, mas percebeu que a diretoria não pretendia fazer os investimentos necessários. Enquanto isso, Rui Costa seguia forte politicamente dentro do clube, mesmo com muitas críticas vindas da torcida, porque internamente alguns conselheiros acreditavam que a mudança de treinador poderia diminuir a pressão naquele momento. O problema é que a crise continuou, e muitos torcedores começaram a perceber que a troca no comando técnico não resolveu os problemas estruturais do São Paulo. A torcida também passou a questionar várias contratações feitas pela diretoria, jogadores que chegaram sem grande impacto, atletas que pouco renderam, e decisões consideradas equivocadas no planejamento do elenco. Isso aumentou ainda mais as críticas em cima de Rui Costa, principalmente entre torcedores que acreditavam que Crespo estava certo ao reclamar das limitações do grupo. O ambiente político do São Paulo também começou a pesar muito, conselheiros pressionando, dirigentes tentando proteger suas imagens, e uma guerra interna cada vez mais evidente. Nesse cenário, Hernan Crespo acabou ficando isolado, sem força política suficiente para resistir, e quando os resultados pioraram, sua saída praticamente virou questão de tempo.
Muitos torcedores acreditam até hoje que Crespo foi usado como escudo pela diretoria, porque a demissão do treinador desviou temporariamente o foco dos problemas administrativos e financeiros do clube, durante alguns dias. A discussão principal virou apenas a troca de técnico, enquanto questões mais profundas ficaram em segundo plano. O mais curioso é que depois da saída de Crespo, vários problemas continuaram acontecendo, o desempenho do time continuou irregular, as críticas ao elenco seguiram fortes. E parte da torcida passou a perceber que o treinador talvez não fosse o principal problema, isso fortaleceu ainda mais o discurso daqueles que defendiam o argentino. Para muitos são paulinos, Rui Costa soube usar o momento político da crise a seu favor, enxergando na demissão de Hernan Crespo uma oportunidade para aliviar a pressão em cima da diretoria e manter sua força nos bastidores. Mas a torcida não esqueceu, e até hoje muitos ainda cobram explicações sobre as decisões tomadas naquele período. Agora fica a pergunta para o torcedor do São Paulo: Hernan Crespo realmente era o grande culpado pela crise do time, ou acabou pagando sozinho pelos erros de planejamento da diretoria? Comenta aqui sua opinião. Porque esse assunto ainda divide muito a torcida são paulina e promete gerar debate por muito tempo.